Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. A nossa aula hoje é domínio, contradomínio e conjunto imagem de funções. Vamos nessa? Bom, então primeiramente, seja uma função de A em B, certo? Então eu tenho a função de A em B. O meu conjunto A, que é o conjunto de partida das minhas flechas, lembra quando a gente fez diagrama de flecha? Ele é chamado de domínio de F e a gente vai representar ele por D de F. O conjunto B, que é os elementos onde chegam as flechas, ele é chamado o quê? De contradomínio de F e é representado por CD de F. Agora, o conjunto de todos os elementos do Y de B, que são imagens de pelo menos um elemento X pertencente a, ele é chamado de conjunto imagem de F e é representado por IN de F. Bom, duas observações. Primeiro, o que é? Observe que uma imagem de F sempre está contido dentro do contradomínio, ok? E o segundo, o que representa o fato de... O que é o conjunto imagem? Bom, se a gente estiver olhando o diagrama de flechas, o que acontece? O conjunto imagem é exatamente todos aqueles elementos que receberam flechada. Então, o domínio é o primeiro conjunto, que é onde saem as flechas. O contradomínio é o conjunto que pode receber as flechas, ok? Que vai receber as flechas. E o conjunto imagem são os elementos desse conjunto B que receberam as flechas. Então aqui, ó. Então eu tenho o meu conjunto A, o meu conjunto B. E aí a minha função pega os elementos do conjunto A e dá as flechadas, né? Lá no conjunto B. Os elementos que receberem flechadas é o que a gente chama de imagem de F. Então aqui, ó, primeiro exemplo. Eu tenho o que? A minha função, que vai de A em B, certo? Onde o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que nem a gente viu, o conjunto de partida das flechas é o conjunto que a gente chama de contradomínio. Então, o contradomínio é 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto que vai receber as flechadas, tá? Ele é chamado de contradomínio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o contradomínio. E o conjunto imagem são todos aqueles que se relacionou com alguém lá do domínio. Então, são aqueles que receberam as flechas. Então, quem recebeu flecha? Não foi o 3, 4, 5, 6? Então, meu conjunto imagem é 3, 4, 5 e 6. Ok? Mais um exemplo. Aqui, ó, eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. Então, a gente viu que o conjunto A, que é menos 1, 0, 1, 2, é chamado de domínio de F. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Então, é menos 1, 0, 1 e 2 é o contradomínio. E o conjunto imagem? O conjunto imagem são todos aqueles elementos que receberam flechada. No nosso caso aqui, o único que recebeu flechada foi quem? Foi o 2. Então, o meu conjunto imagem é formado apenas pelo elemento 2. Agora, tem a minha função que vai de A em B, onde o A é 1, 2 e 4 e o B 2 e 3. Então, o meu domínio, 1, 2 e 4, contra domínio, 2 e 3. Quem que é o conjunto imagem agora? O conjunto imagem são todos aqueles elementos do B que receberam flechado. Então, olha aqui o 2 e o 3. O 2 e o 3 receberam flechado. Ou seja, o meu conjunto imagem é o meu próprio conjunto B. Então, quer dizer que pode acontecer de todos receberem flechada? Pode. Pode acontecer de apenas um receber flechada? Também pode. Que foi o caso do meu segundo exemplo. Lembra? Ó? No meu segundo exemplo, todos os elementos foram aonde? Foram no elemento 2. E nesse daqui, todos receberam flechada. Ok? Agora, último exemplo de diagrama de flechas. Então, ó, minha função de A em B. Então, meu domínio, menos 1, 0, 1 e 2. Meu contradomínio, menos 1, 0 e 2. Conjunto imagem, todos aqueles que receberam a flechada. Então, os quatro elementos do B receberam a flechada. Então, meu conjunto imagem é menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Agora, e se a gente tiver aqueles casos que fala assim, consideremos a função definida por y igual a f de x. Ou se não, seja a função tal que o x leve em f de x. Ou se não, considere o gráfico da função f de x. Bom, em todos esses casos, tá bom? Salvo a gente falar alguma coisa em contrário, fazer uma menção em contrário, a gente considera o quê? Que o contradomínio da f sempre vai ser os reais, ok? E aí a gente tem o quê? Que o domínio de f sempre vai ser o maior subconjunto dos reais para o qual está definida a sentença aberta y igual a f de x. Ou seja, a gente vai considerar o maior subconjunto do R que a gente vai ter um resultado real
quando a gente faz o y igual a f de x. Daqui a pouco a gente vai ver mais exemplos, pode ficar tranquilo. E agora, se a gente estiver trabalhando com gráfico? Então, se a gente estiver trabalhando com gráfico, o domínio de f sempre é o conjunto de todos os pontos do eixo x que são obtidos pelas projeções dos pontos do gráfico de f sobre o referido eixo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai fazer o quê? A projeção daquele gráfico no eixo x. E aí todos os elementos que a gente conseguir fazer essa projeção vai ser o meu domínio. E em relação à imagem? Em relação à imagem, vai ser todos os pontos do eixo y que são obtidos pelas projeções dos pontos do gráfico de f sobre o referido eixo. Ou seja, o que a gente vai fazer? Para descobrir o domínio, a gente vai fazer projeção em x. Para descobrir o conjunto imagem, a gente vai fazer projeção em y. Vamos ver exemplos. Aqui, ó, eu tenho meu gráfico dessa função f, ok? E aí eu quero saber domínio contra domínio e conjunto imagem. Então, primeiro, a gente já definiu o quê? Quando não fala nada, o contradomínio é os reais. Agora eu quero descobrir o domínio. Para eu fazer o domínio, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui no gráfico e vou fazer a projeção de todos esses pontos aqui, ó, no meu eixo x, certo? Então, se vocês forem fazendo as projeções, o que vai acontecer aqui? Vocês vão ver que vai dar exatamente todo esse intervalo aqui, ó. O intervalo de menos 3 a 3, ok? Então, quer dizer o quê? Que o meu domínio vai do menos 3 ao 3. E menos 3 e 3 é fechado, por quê? Ó? Porque aqui o meu gráfico é fechado e aqui o meu gráfico é fechado. Então, quer dizer que esse x, que é o menos 3, e esse x, que é o 3, eles têm um correspondente lá no y. E agora, para a gente fazer o conjunto imagem? Conjunto imagem, lembra? A gente vai fazer a projeção em relação ao y. Então, a gente vai fazer todas as projeções em relação agora ao conjunto y. Então, quer dizer o quê? Ó? A minha projeção deu exatamente esse intervalo aqui, ó, de menos 2 a 2. E no menos 2, ele é fechado, porque ó, eu tenho esse ponto do gráfico que tem ligação, certo? Com esse x. E também o 2 também é fechado, porque eu tenho aqui, ó, a ligação dele, eu tenho esse x que liga nele, então esse 2 faz parte do meu meu conjunto imagem. Então, qual que é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem vai de menos 2 a 2. Então, a gente concluiu o quê? Que nesse gráfico aqui, ó, fazendo as projeções, o domínio é de menos 3 a 3, o contradomínio é os reais, porque não foi falado nada, e o conjunto imagem é de menos 2 e 2, ok? Vamos para mais um exemplo. Essa daqui, ó. Então, eu tenho esse gráfico, que é esse pedaço de 2 ramos. Eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar aqui o domínio primeiro, ok? Então, eu vou fazer primeiramente, né, o contradomínio a gente já sabe que é os reais. E agora eu vou fazer o quê? O domínio. Então, o domínio eu vou fazer a projeção, ok? Então, ó, observem que vai acontecer o quê? Vai dar exatamente esses dois intervalos aqui. Agora aqui, ó, nesse x aqui, que é o x igual a 3, observem que ele vai ser bolinha fechada porque o gráfico é fechado. Já nesse daqui, que é 1,5, observe que ele vai ser aberto, por quê? Porque ó, nesse pedaço do gráfico ele está bolinha aberta. Ou seja, então quer dizer que ele não tem correspondente no y, ok? O mesmo ocorre aqui, ó. No menos 3 é fechado e no 3 vai ser aberto porque aqui esse pedaço do gráfico é aberto. Então quem que é o meu domínio? O meu domínio seria o quê? Esse intervalo ou esse intervalo, né? A união dos dois intervalos. Então vai ficar o quê? De menos 3 fechado a menos 1 aberto, união de 1,5 a 3 fechado, ok? E agora o conjunto imagem. Então o conjunto imagem a gente faz as projeções no eixo y. Então fazendo as projeções, certo? Então ó, fiz as projeções. Então observe o quê? Que o meu intervalo vai exatamente desse ponto aberto até esse ponto fechado, ok? Quero chamar a atenção aqui, ó. Aqui é aberto, então quer dizer que teria que ser aberto? Poderia até pensar que sim, mas por que ele não é aberto? Porque esse pedaço do gráfico ele não tem ligação. Porém, nesse daqui, ó, você pode observar que aqui eu tenho gráfico e aí então ele tem ligação com esse y, tá? Então por isso que aqui é fechado. O único que vai ser aberto vai ser aonde? Vai ser exatamente nesse pedaço do gráfico que é no 0,82. Então quer dizer que o meu conjunto imagem vai de 0,82 até 2, certo? Então conjunto imagem. E aberto no 0,82 e fechado no 2.
Então, como resumo, o meu domínio vai de menos 3 até menos 1, unido de 1,5 até 3, e contradomínio aos reais, e o conjunto imagem de 0,82 aberto até 2 fechado, ok? Mais um exemplo. Agora, ó, observem aqui que esse gráfico ele não tem bolinha no início e no fim. Nem bolinha fechada, nem bolinha aberta. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele continua indefinidamente. Ou seja, então nós estamos falando de uma reta que continua aqui para baixo e estamos falando de uma reta que continua aqui para cima, ok? Então vamos lá. Primeiramente, sempre a gente olha quem? O contradomínio. Então quem que é o contradomínio? Os reais. Agora, o domínio. Se a gente for fazer a projeção, observe que como ela vai crescendo, eu vou continuar marcando os x positivos à direita aqui, né? E se eu continuar, já que ela continua indefinidamente aqui para baixo, eu vou continuar marcando quem? Os x negativos. Ou seja, eu vou marcar todo mundo nesse eixo. Se eu vou marcar todo mundo do eixo, então quer dizer o quê? Que o meu domínio também é os reais. Agora, em relação ao conjunto imagem, vou fazer as projeções. De novo, como ela continua indefinidamente, não pode esquecer que ela vai continuar marcando os x para cima, os y para cima. Aqui, fazendo essa projeção aqui, ele vai continuar marcando os y para baixo. Então quer dizer que eu vou marcar todo mundo no eixo y? Sim, então o conjunto imagem também vão ser os reais. Então dessa forma eu tenho o quê? Que o domínio é os reais, conjunto contradomínio é os reais e o conjunto imagem é os reais, ok? Agora, e quando que a gente se refere apenas à função f, certo? A gente dá lá a função y igual a f de x. Como que a gente vai definir o meu domínio? Bom, o meu domínio ele vai ser o conjunto dos números reais x, cujas imagens pela aplicação f são números reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o domínio de f ele é formado por todos os números reais x para os quais é possível calcular o f de x. Ou seja, o que nós estamos falando? Que o domínio de f é o maior subconjunto de R para o qual está definida essa sentença aberta. Então vamos lá, vamos ver exemplos que vai ficar clareado. Vai clarear bem o que eu falei aqui agora. Ó, vou pegar essa função aqui. Seja a função f de x igual a 2x mais 1. Aqui, eu tenho algum problema, algum x que eu colocar aqui vai dar um número que não é real? Não, né? Então quer dizer o quê? Que o 2x mais 1, ele existe para todo x real. Se ele existe para todo x real, quer dizer então que o meu domínio são os reais, ok? Agora, olha essa função, ó. Seja f de x igual a x mais 1 sobre x menos 3. Aqui nós temos uma fração. E lembra, a gente já sabe o quê? Que uma fração, a gente nunca pode colocar no denominador o elemento zero, certo? Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa fração aqui, ó, ela só vai ser o número real se o quê? O meu denominador não for zero. Ou seja, se o meu x menos 3 for diferente de zero. Então quer dizer o quê? Já que o x menos 3 tem que ser diferente de zero, quer dizer então que o meu x tem que ser diferente de 3. Ou seja, por quê? Porque se eu colocar 3, vai acontecer o quê? Vai dar 4 sobre 0. E 4 sobre 0 a gente sabe que é um número que não existe, que não é real. Então por isso que tem que ser todos os x diferentes de 3. Então como que vai ser o meu domínio dessa função? Vai ser exatamente os reais menos o 3, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Seja f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Bom, a gente sabe que uma raiz quadrada, ela só vai ser um número real se acontecer o quê? Se o x menos 2 for um número maior ou igual a zero, lembra? Porque a gente só tem raiz quadrada se acontecer o quê? Se o radicando, que é o número que está aqui dentro, né? Ele for um número maior ou igual a zero. Então, se o x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, então eu tenho que o quê? O meu x tem que ser maior ou igual a 2. Por quê? Porque se for um número menor do que 2, vai acontecer o quê? Por exemplo, o zero. Vai dar raiz de 0 menos 2, vai dar raiz de menos 2. Raiz quadrada de menos 2, a gente sabe que não é um número real. Então, qual que é o meu domínio? Então, o meu domínio são todos os x maiores ou iguais a 2, então a gente representa como? É o conjunto de 2 fechado para mais infinito, ok? E o último exemplo dessa aula. Aqui, ó. Então, seja f de x igual a raiz quadrada de x mais 2 dividido pela raiz quarta de menos x mais 4, ok? Bom, então lembra, a gente tem que ver qual que é o maior domínio que isso representa. Então, a gente sabe que isso daí só vai ser um número real, né? Se acontecer o quê?
Bom, o numerador, lembra? O numerador ele pode ser qualquer número. Só que, como o numerador tem uma raiz, a gente sabe que a raiz, ela tem que ser o quê? Já que é uma raiz quadrada, né? Ela tem que ter um número maior ou igual a zero no seu radicando. Então, ó, aqui no meu radicando, a gente tem que o x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Agora, no denominador, primeiro, a raiz quarta. A raiz quarta, ela também só vai existir se for o quê? Se o radicando for um número maior ou igual a zero. Só que eu não posso esquecer que esse radicando está onde? Na fração. Se ele está na fração, né, e no denominador, lembra que um denominador não pode ser zero. Então, quer dizer, eu vou poder chegar que esse resultado dentro do radicando, ele é igual a zero? Não, porque senão aí vai fazer o quê? Ele vai virar uma fração com denominador zero. Então, nesse caso, tá? Nós temos que olhar a questão do problema da raiz quarta e o problema da fração. Então, aí vai acontecer o quê? O radicando ele tem que ser um número maior ou igual, maior que zero apenas. Então, eu tenho que o menos x mais 4 tem que ser maior do que zero. Então, dessa primeira inequação, a gente tira que o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Da segunda inequação, a gente tira que o x tem que ser menor que 4. Bom, só que agora temos um problema, né? Agora a gente tem dois intervalos. Nós temos x maior igual a menos 2 e x menor do que 4. Aí agora a gente volta aonde? A gente volta lá no nosso vídeo que a gente fez o quê? Operações com intervalos. Por quê? Porque lembra quando a gente aprendeu em conjuntos que quando eu tenho dois conjuntos, nesse caso são intervalos, né? O E lembra interseção? Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a interseção do x maior ou igual a menos 2 e do x menor que 4. E como que a gente faz essa interseção de intervalos? A gente joga lá no varal dos reais, lembra? Então aqui, ó, eu tenho o quê? O primeiro exemplo aqui é x maior ou igual a menos 2. Então eu sei, já que ele é maior ou igual a menos 2, ele está à direita do menos 2. O segundo é x menor que 4. Então eu sei que ele vai ser do 4 para a esquerda e lá no 4 tem que ser bolinha aberta porque é x menor que 4. Agora, quero fazer a interseção. Relembrando o que é interseção? São todos aqueles elementos que estão nos 2. Então aqui, ó, o menos 2. O menos 2 está no A porque é bolinha fechada e está no B porque ele é um número menor que 4. Então o menos 2 está na interseção? Está. Agora, aqui, ó, o 4. O 4 está no A, porém ele não está no B. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele não vai estar na interseção. E entre os dois, eles estão... Qualquer elemento entre menos 2 e 4 faz parte dos dois, então interseção. Então quem que é o meu A inter B? É de menos 2 a 4. Menos 2 fechado e 4 aberto. Então observem que o meu domínio de F vai ser o intervalo de menos 2 a 4 com menos 2 fechado e 4 aberto. Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal. E até a próxima aula. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.